A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Fernando Martins, com o tema Quem Serve, Prossegue, do grupo Irmão Fritz. Queridos irmãos de Ideal Espírita, uma boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre Maior, esteja sempre conosco, nos orientando, nos dando uma palavra fácil, para que possamos trazer, na noite de hoje, uma reflexão que seja muito importante para nós, porque certamente nós estamos precisando de muitas lições, de muitas atenções e com certeza, com o auxílio da espiritualidade superior, de Jesus, de Maria Santíssima, nós alcançaremos êxito em nossos propósitos, desde que nós estejamos convictos e estarmos sempre passando, agindo e trabalhando sobre a tutela da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe no nosso trabalho de hoje. A lição que nós nos trouxemos para a reflexão de hoje, ela está baseada numa lição do livro Fonte Viva, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a lição 82 e ela chama Quem Serve, Prossegue. Então, hoje em dia, a gente às vezes tem essa dificuldade, né, devido à correria que nós imprimimos a nós mesmos no dia a dia, na busca de alguma coisa que a gente não sabe o que é, na busca de algo que a gente imagina, né? E geralmente é algo material, e é material que nós vamos deixar aqui na Terra quando daqui nós partirmos e voltarmos ao plano espiritual. Então, nós estamos nessa correria, nós estamos esquecendo de algo extremamente importante e que Jesus frisou para nós em diversas oportunidades, que é o ato de servir, que é o próprio Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, ele próprio já dizia: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está no capítulo 10, versículo 45 do Evangelho de Marcos. Então imaginemos nós, se Jesus, com toda a sua plenitude, com toda a sua bondade, ele nos afirmou isso, que ele veio para servir, que dirá nós, que estamos precisando de evoluir, que estamos precisando de crescermos espiritualmente para que possamos galgar algo de especial, para que possamos chegar mais rapidamente junto aos planos celestes, aos mundos celestiais, que é o nosso desejo, mas que às vezes nós mesmos entravamos com essa nossa conduta, nós mesmos entravamos essa nossa evolução com desejos supérfluos, com desejos que não nos conduzirão a nada a não ser ao nosso atraso da nossa evolução espiritual. Então, vamos observar na lição a que nos referimos, porque ela começa dizendo da seguinte forma: a natureza, em toda parte, é um laboratório divino, que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Então, ou seja, nós podemos entender que, como nós fazemos parte da natureza, a natureza em toda parte ela é um laboratório divino, né? É tudo regido pelas leis divinas. Então, a gente pode observar que todos nós
estamos nesse mundo, nessa procura dessa evolução, e para nós conseguirmos o nosso progresso, nós temos que servir, entendeu? Para que nós possamos adquirir realmente a nossa evolução. Prossegue a lição nos informando que a cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. Quando a gente planta aquela sementinha ela fica numa cova, ela fica num local escuro, entendeu? E é ali que realmente ela prospera, é ali que realmente ela germina. Então nós precisamos entender com isso, nós podemos entender com isso que se nós estivermos numa situação escura, numa situação difícil, é porque está sendo planejado para nós algo de melhor. Nós estaremos se preparando, nos sendo preparados para que possamos realmente servir, para que possamos ter realmente algo de abundante à frente na nossa vida. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzem frutos abençoados. Então, as árvores, as flores, elas não sobrevivem sem o vento, né? Também sem a água. Então, há sempre essa empatia, essa solidariedade, vamos assim dizer, entre a árvore, o vento, porque o vento faz com que as flores elas surjam com excelência e podem ajudar a criação da formação dos frutos, que por sua vez vai servir de alimento para todos nós, para os nossos irmãos. Os rios confiam seu mar. O mar faz a nuvem fecundante, né? É o ciclo da água, né? A água está nos rios, que ela evapora, forma a nuvem, que precipita em forma de chuva e que torna a evaporar. Então, ou seja, é uma cadeia constante, é uma cadeia de servidores, é uma cadeia de serviços em que todos compartilham. É uma cadeia em que todos comprometem-se de alguma forma para a evolução dos outros. Porque é difícil nós imaginarmos que nós iremos seguir, que nós iremos subir, que iremos prosperar, vendo que o nosso irmão ele não conseguiu prosperar assim como nós. Como que nós vamos nos sentir felizes com a infelicidade do nosso irmão? E nós podemos contribuir para isso. Nós podemos contribuir para isso com o nosso serviço, porque nós precisamos entender que o servir, ele abre-se um leque de muitas orientações, de muitas possibilidades, de muitas condições de se fazer. Porque a necessidade, ela é imensa, ela é coletiva. Então, nós podemos contribuir de diversas formas, seja com um sorriso, seja com um abraço fraterno, seja com um cumprimento ou apenas um olhar. O mundo está carente de afeto e nós podemos contribuir com a resolução dessa situação, com o nosso serviço, com as nossas possibilidades. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem todos os dias na Terra, toda hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Então, os nossos irmãos animais, aves, porcos, bois, são sacrificados, são mortos para poder fazer o quê? Para que nós possamos nos alimentar. É uma forma que a justiça divina entendeu de fazer com que esses nossos irmãos
também pudessem servir e ajudar. Aquela criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Então, é importante que nós entendamos a necessidade de servir, e servir com boa vontade, e servir com prazer, entendeu? Deixar de lado as picuinhas, deixar de lado a preguiça, deixar de lado o comodismo, né? E entender que à nossa frente, do nosso lado, tem pessoas, tem irmãos nossos que necessitam da nossa colaboração, do nosso servir. Seja ela de todas as matizes, de todas as formas, seja ajudando fisicamente, seja ajudando moralmente com conselhos, intelectualmente, porque nós estamos, o ser humano é extremamente heterogêneo, né? Uns têm mais habilidade do que outros, entendeu? Então é por isso que nós estamos aqui nesse planeta de expiação e provas, para que aquele que tem uma habilidade maior, melhor, que possa ajudar os outros. Nós temos agora um texto que foi tirado, que foi na redação do Momento Espírita, que foi com base em uma mensagem do Espírito Marta. Então nós vamos aqui reproduzir esse texto, porque ele é de suma importância, ele ilustra com muita serenidade, com muita bondade ao assunto que trouxemos para o dia de hoje. O texto chama-se Servir, Perdoar e Passar. Nestes dias de tumulto e violência, os quais nós que nos dizemos cristãos, não devemos aderir ao murmúrio, à lamentação e à rebeldia. O mundo já se encontra plenamente servido de pessoas que nada somam além de reclamações. Nosso Mestre aguarda que acendamos claridade na noite escura da alma, que nos tornemos promotores da esperança nos instantes da aflição e semeadores do otimismo, onde a desesperação se apresente. Jesus continua sendo modelo e guia, percorrendo a Jerusalém desses dias de caos moral e vazio existencial, resgatando as sementes pisoteadas pelas fúrias da incompreensão e da ignorância. Não nos afastemos do bem, porque nos faltem recursos amoedados. Privados dos afetos, por qualquer motivo, insistamos na conquista de novos amigos. Criticados pelos entes queridos, perseveremos em silêncio em nossa semeadura de amor. Atacados na honra, deixemos que o celeste amigo seja nosso defensor. Ofereçamos nosso alento e esclarecimento para os que nos desejem ouvir. Mobilizemos nossos braços em favor dos paralisados de toda a ordem. Permaneçamos otimistas e confiantes nas trilhas que livremente escolhemos com Jesus, não fosse a do combatente silencioso, fazendo luz onde a sombra impera, esclarecendo onde a ignorância predomina e silenciando onde a algazarra perturba. Quando aceitamos o propósito do bem, dificilmente encontraremos no mundo lugar de repouso. Por quê? Porque nós estaremos sempre em lutas íntimas, no objetivo de nos fazermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Só uma meta deve abrasar: servir, perdoar e passar. O serviço nos mantém a consciência em paz e o coração dedicado ao próximo. Servir ao bem, servir à sociedade, servir à família, conservando-nos como verdadeiras mãos do Cristo na terra. Certamente Ele irá agir por nós. Que honra imensa sentiremos toda vez que isso for possível. Certamente Ele irá agir por nós
E servir é buscar o equilíbrio nas relações, buscar atender os mais fracos e levar luz para os que ainda estão em profunda escuridão. Perdoar é refutar o ódio e a vingança e escolher o caminho da cura e não o do agravamento da doença. Causar feridas no outro não é a solução para cicatrizar a nossa própria. Assim, perdoar é iniciar o caminho do entendimento, do equilíbrio, perdido depois da loucura. Não nos permitamos vestir com as roupas da vítima injustiçada. Talvez hoje não enxerguemos as razões, mas muitas vezes estamos apenas colhendo o que um dia plantamos. Por isso, serenemos o coração e deixemos passar. São tempos que nos exigem paciência diante de tantas insanidades, de tantas ideias absurdas que ganham vida e aplausos aqui e acolá. Deixemos passar a tempestade, deixemos passar as guerras, deixemos passar as crises, trabalhando sempre e confiando que tudo que não é bom é transitório, que tudo que não está de acordo com as leis divinas tem pouca duração. Dessa maneira, sejamos aquele que serve, perdoa e deixa passar. E nós temos, queridos irmãos, na nossa literatura espírita, na nossa convivência, na história do mundo em geral, irmãos nossos que certamente entenderam essa possibilidade, entenderam essas palavras de Jesus, né, esse seu ensinamento que ele nos trouxe, né, quando aqui presente, e com certeza fizeram luz, fizeram com que os seus ensinamentos valessem a pena. Nós tivemos irmãos nossos que nós podemos citar como nosso irmão Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, que abriram mão de parte das suas encarnações aqui na Terra, abriram mão dos prazeres, abriram mão dos vícios para poder servir ao próximo. E com certeza, nós temos a certeza, eles estão hoje num patamar infinitamente superior. Então, esses deverão ser os nossos heróis. Esses deverão ser os nossos guias. Porque, com certeza, não basta que nós queiramos estar somente no patamar onde eles estão. Nós precisamos fazer isso acontecer. Nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. E o importante e a ferramenta que nós podemos usar para poder conseguir galgar novos patamares será através de servir ao nosso próximo, ao nosso semelhante. E o importante de tudo é servir e marchar. É servir e marchar. Porque uma das lições que nós temos aqui também do Noivo Fonte Viva o nosso irmão Paulo de Tarso, em sua carta aos Hebreus, ele disse o seguinte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, não vamos nos ater a pequenos problemas físicos, problemas de natureza íntima. Vamos servir e marchar, independente daquilo que está nos acontecendo no momento. Por quê? O que nós precisamos é chegar onde é o nosso desejo, que é os planos celestiais. Mas para isso temos que servir. Se nós estivermos num momento em uma situação de muita dificuldade, num rio caudaloso, a gente lutando aí para sobreviver ali, para não afogar, e a gente vai se importar se esbarrou numa pedra, se esbarrou num bicho, não vai. Então a gente tem que seguir em frente, entendeu? Independente do que acontecer. Porque Jesus serviu e, apesar de vir a esse mundo para servir, quantas injustiças foram cometidas com ele. E ainda assim ele seguiu, ainda assim ele partiu, ainda assim ele passou por cima de tudo
para mostrar para nós a importância de estarmos servindo e, sobretudo, de relevarmos todo e qualquer obstáculo que venha tentar nos atrapalhar. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Obrigado pela atenção e que possamos estar sempre firmes, sempre procurando mais orientações para que possamos servir em nome do Senhor. Boa noite. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Frites. Boa noite.